Caros amigos, estamos iniciando o curso História das Conjurações Maçônicas. Seja bem-vindo. O meu nome é Rafael. Eu sou professor de História, licenciado em Filosofia e História, pós-graduado também nesta disciplina, e quero oferecer a você um embasamento teórico, historiográfico, crítico a respeito da atuação da maçonaria na história ocidental. Esse curso ele objetiva várias coisas, né? E nós lançamos a ementa do curso no site do Legião da Santa Cruz. E essa primeira aula é uma aula introdutória, é uma aula em que nós vamos explicar um pouco sobre a dinâmica do curso. Iremos também tratar das questões que são internas à problemática da análise sobre a ação maçônica na história ocidental, passando para você mais ou menos um panorama do que nós iremos estudar ao longo desse período em que teremos esse curso aí ativo, aberto, ok? Então eu queria aqui começar a nossa apresentação dizendo a você o seguinte, que esse curso ele é um curso 100% gratuito, ele é um curso aberto, ele é um curso que tem o objetivo de formar pessoas para uma luta consequente contra a influência maçônica na sociedade, dado que nós entendemos que esta influência ela é extremamente prejudicial àquilo que nós temos como princípio, como valor, que é a ideia de uma sociedade cristã, a ideia de uma cristandade, correto? Então eu gostaria de começar esse curso lendo aqui, de princípio, a ementa do curso com você, caro amigo, caro aluno, para que fique claro qual é exatamente o nosso objetivo com esta iniciativa, ok? Então vamos lá. Aqui no site do Legião da Santa Cruz, nós temos o seguinte: o curso em tela pretende tratar seja do desenvolvimento da maçonaria no Ocidente, suas origens e natureza, quanto do seu papel na demolição da cristandade católica, passando pelo processo de formação de um poder global laico secular que representa a nova Torre de Babel. O curso vai na linha de uma teoria da conspiração, mas de uma teoria consequente, que se quer fundada e científica. Um dos fitos do curso é dar um embasamento sério, histórico e metódico aos fatos elencados sobre as conjuras dos pedreiros livres. Outro sim, este curso pretende formar uma militância que possa vir a formar futuros quadros para a luta política contra o influxo maçônico na sociedade e em prol do reinado social de Jesus Cristo. Ele será dividido em módulos, onde em cada um deles se tratará de um tema central. O curso é gratuito e se presta divulgação e informação exigindo apenas a leitura e a dedicação de cada inscrito. O professor Rafael Queiroz, dono do canal Via Romana e membro do Legião da Santa Cruz, é quem disponibilizará o curso. Apenas pedirá aos participantes que ajudem esta iniciativa financeiramente, como permitirem os seus recursos. A ajuda tem por fim apenas melhorar a qualidade de nossos vídeos e investir no compartilhamento do nosso material. Este curso não tem fins lucrativos. Então, em primeiro lugar, pessoal, eu gostaria de dizer o seguinte, que o objetivo deste curso é semelhante a um recrutamento militar, ou seja, nós esperamos que através desse curso nós possamos montar um grupo que esteja disposto a lutar ao nosso lado contra o influxo maçônico. Mas essa luta, ela precisa de estar assentada num conhecimento a respeito de quem é o nosso inimigo. Então, como numa guerra, o exército ele precisa estudar o inimigo, ele precisa elaborar táticas, estratégias para saber como lidar contra o seu adversário. Então, aqui o objetivo do curso é exatamente este: transmitir a você um conhecimento sobre esse assunto,
a fim de que nós possamos juntos lutar futuramente contra as tramas e as conjuras maçônicas, ok? O curso, como nós dissemos, ele é inteiramente gratuito. Nós apenas vamos pedir aí, sendo possível, que os nossos alunos, os nossos ouvintes, nos ajudem da maneira como puderem, porque nós precisamos alavancar esse material, precisamos alavancar o nosso canal, e a ajuda se presta unicamente a este fim. Nós não estamos buscando apoio financeiro para nosso sustento, graças a Deus nós temos o nosso trabalho e vivemos dele, ok? Então basicamente é isso. Lá no site do Legião da Santa Cruz existe todo um procedimento de como você faz para se inscrever. É claro que aqui os vídeos eles estão abertos, qualquer um pode assistir, mas nós pedimos a inscrição dos interessados, até porque nós iremos enviar material referente a este curso, livros, material em PDF, enfim, artigos que tocam neste tema, e tendo uma lista de e-mails com os alunos que estão efetivamente inscritos, isso facilita a nossa vida. Então nós pedimos que você faça a sua inscrição. É uma inscrição simples, é mandar um e-mail aí para o Edmundo, tá? Ele que está fazendo a listagem, apenas com o seu nome, o e-mail e alguns outros dados. É muito pouca coisa, é só mesmo para a gente ter um controle a respeito disso que falamos, ok? Então, como nós dissemos, né, o objetivo do nosso curso é demonstrar que, de fato, a maçonaria teve e tem uma atuação na modelagem dos fatos, sejam políticos, sejam econômicos, sociais, culturais, que marcaram, né, a sociedade ocidental contemporânea e que continuam marcando hoje em dia. Então a gente precisa colocar a questão dentro do seu contexto historiográfico, né? E inicialmente nós precisamos estabelecer aqui com você alguns conceitos, deixar alguns termos claros para que a gente possa avançar nas aulas seguintes. Então o primeiro ponto, né, que nós precisamos levantar é o seguinte, né? A pergunta que se faz geralmente quando se fala de atuação da maçonaria é o seguinte: isso não seria uma teoria da conspiração? E em que medida uma teoria da conspiração teria legitimidade no campo da análise histórica? Essa alegação é frequentemente levantada por aqueles que torcem o nariz para qualquer consideração em relação a tratar, né, a falar de um papel da maçonaria na história contemporânea. E assim, o que nós precisamos entender é o seguinte, que quando a gente fala de conspiração, a gente fala de conjura, né? O termo usado, por exemplo, pelo padre Henri de Lassou na sua obra Conjuração Anticristã. E o que se entende no geral por conjura ou conspiração? Ou seja, essa ideia traz a noção de que um pequeno grupo, muito bem articulado, consegue manobrar os meios de poder disponíveis para levar a sociedade para um determinado caminho, que é o caminho desejado por esse pequeno grupo, e de maneira que essa conjura ela consegue mudar as estruturas políticas, sociais, econômicas de uma sociedade através de uma articulação de uma minoria muito bem estabelecida, estruturada em meio às dinâmicas do poder e etc. A pergunta que fica será que é possível explicar eventos históricos do porte, por exemplo, de uma Revolução Francesa através de uma articulação de uma pequena minoria que teria condições de levar a sociedade como um todo, como um bloco, né, a caminho de transformações profundas e radicais? Realmente, essa questão é uma questão interessante e importante de ser tratada logo de início, porque, no geral,
a aversão da historiografia acadêmica à tese da conspiração maçônica se deve a isso, ou seja, considera-se que é impossível que um pequeno grupo ou uma minoria organizada em torno de sociedades secretas pudesse vir a levar a sociedade a transformações radicais como as que ocorreram na passagem do século XVIII para o século XIX, né? Aí a Revolução Francesa, a Revolução Americana, as revoluções liberais do século XIX, né? Enfim, uma série de outros eventos. Bom, para a gente situar essa questão, a gente primeiro tem que entender onde e como ela surgiu e qual é o fundamento dessa teoria conspirológica. Não é isso? De onde ela saiu, na cabeça de quem que ela surgiu por primeiro. Então, antes da gente falar da origem da maçonaria, a gente tem que falar da origem da ideia de conspiração maçônica, ok? Então, assim, primeiramente, a gente tem que lembrar que o primeiro autor a tratar dessa questão de modo profissional, de uma maneira documentada, sistemática, foi o Abade Barruel, ok? Nesse livro aqui, a gente está utilizando, também eu não coloquei esse livro na bibliografia, mas nós também estamos utilizando esse livro, que é A Revolução Francesa, de Alice Gerard, uma historiadora. Aqui nesse livro ela traça assim, as várias vertentes interpretativas da Revolução Francesa, e na página 28 ela fala da tese da conspiração, ou seja, ela trata a ideia de teoria da conspiração como uma tese, né, explicativa a respeito da Revolução Francesa, e ela cita justamente o Abade Barruel, ok? Então o Abade Barruel tem uma obra chamada Mémoire pour servir à l'histoire do jacobinismo, ou seja, Memórias do Jacobinismo, né, em linhas gerais, traduzido para o português, que foi publicado em Hamburgo, na Alemanha, entre 1797 e 1799. Ok? São 3 volumes bem densos, bem grossos, publicados por Barruel, trazendo documentação a respeito da articulação dos jacobinos para fazer uma revolução. Agora, de onde saiu para Barruel a ideia de uma conspiração jacobina para fazer uma revolução, derrubando aí o poder do rei, o poder da igreja, que foi o que aconteceu efetivamente na Revolução Francesa? Bom, a gente aí tem que lembrar do início da Revolução Francesa, né, que vai sendo preparada ao longo de um processo lento e gradual, ok? E que explode em 1789. Uma coisa importante aqui do curso também é que nós frequentemente entraremos em questões históricas e elas exigem do aluno que ele venha a buscar informações a respeito dessas questões, desses assuntos históricos, até para que ele possa acompanhar também o curso, porque assim, o cenário, né, onde se desenrolam esses fatos, essas conjuras, são esses acontecimentos históricos. Então é preciso, por exemplo, que você tenha um conhecimento básico sobre a Revolução Francesa, né? Se você não tiver, realmente você vai ficar perdido. É claro que nós aqui vamos tentar trazer, vez ou outra, alguma coisa, né? Mas é bom também que aquele que acompanha o nosso curso busque por si mesmo uma bibliografia, a gente pode até indicar depois, a respeito desses eventos, desses acontecimentos históricos, para que você não fique descontextualizado. Então, continuando, a ideia do Abade Barruel, na verdade, surgiu a partir do Carrier du Doléance. O que era o Carrier du Doléance? O seguinte: a França está vivendo uma crise econômica e social muito grande nos anos anteriores a 1789, ano de início da Revolução Francesa. Vamos fazer aqui rapidamente um levantamento histórico dessa crise. Bom, a França estava sendo governada por Luís XVI.
nos anos anteriores à Revolução. A França havia sido participante de uma guerra, a chamada Guerra dos 7 Anos, contra a Inglaterra. Uma guerra que, por exemplo, levou à divisão do Canadá. Uma guerra que acabou dando um empate entre os dois países. Guerra que envolveu disputa por territórios, etc. E a França acabou não ganhando aquilo que ela imaginava que ia ganhar com as batalhas da Guerra dos 7 Anos. Como eu falei, no caso do Canadá houve uma divisão entre Inglaterra e França do território, e acaba que a França sai endividada dessa guerra. Então ela sai já aí para entrar numa crise econômica, porque ela vai gastar muitos recursos, muito dinheiro com a guerra e não vai ter o retorno esperado. Então, primeiro ponto. Um segundo ponto é que essa crise decorrente da Guerra dos 7 Anos, ela vai provocar aumento de impostos, vai provocar aumento de preços dentro da França e vai provocar, consequentemente, uma crise no terceiro estado. A França, na época, era um país absolutista, onde a estrutura social ela era dividida em primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, o terceiro estado, o povo. O terceiro estado era tudo aquilo que não era nem clero nem nobreza. Então, dentro dele, você tinha camponeses, burgueses, trabalhadores urbanos, etc., chamados também de sans-culottes. E o terceiro estado pagava impostos. O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos diretos. Somente o terceiro estado pagava impostos diretos. O primeiro e o segundo estado vivia basicamente de pensões do rei. Havia até setores do terceiro estado que também vivia de pensões, sobretudo a chamada nobreza togada, ou seja, eram burgueses que haviam ascendido ao segundo estado através da compra de cargos judiciais, quer dizer, deixavam de ser do terceiro estado e passavam a ser do segundo estado, comprando títulos. De maneira que em 1788 você teve uma grande fome na França, decorrente de dificuldades nas colheitas, uma colheita muito ruim no país. Isso tudo agravou a situação dentro do Estado francês, de maneira que o rei Luís XVI vai convocar os chamados Estados Gerais. Estados Gerais eram os deputados dos 3 estados que estavam sendo convidados a participar de uma discussão sobre um novo aumento de impostos, onde havia propostas diferentes. Alguns queriam que todos os estados pagassem impostos, outros queriam que apenas o terceiro estado pagasse a conta, enfim. Então, antes do terceiro estado virar a Assembleia Nacional Constituinte, 1789, em julho, dando início à Revolução Francesa, houve uma série de reclamações que foram sendo recolhidas em vários distritos da França, cidades, vilas, etc. Essas reclamações eram chamadas de cahiers de doléances, ou seja, cadernos de reclamações, ok? E esses cadernos, eles, pasmem, tinham sempre a mesma linguagem, as mesmas petições, as reclamações eram sempre idênticas, apesar das regiões serem diferentes, terem interesses, necessidades bem diferentes. Então isso começou a criar, para alguns analistas da situação política da França na época, uma desconfiança. Quer dizer, como é que pode, todas as regiões estão pedindo a mesma coisa, estão fazendo as mesmas exigências, como se fossem idênticas, porque havia questões que eram próprias, por exemplo, de áreas rurais, outras questões que eram próprias de áreas urbanas, outras questões que eram próprias do sul da França, outras do norte, mas estranhamente todas as reclamações, todas as petições, todos os cadernos de reclamações traziam a mesma linguagem, os mesmos pedidos, as mesmas exigências. Ou seja, o objetivo desses cadernos era o encaminhamento dessas reclamações ao rei, e aos Estados Gerais, para que fosse feita uma reforma na França. A respeito desse assunto, cabe citar o seguinte, vamos lá. 2 historiadores
quais sejam o Augustin Cochin e o Charles Charpentier, eles, num estudo feito em 1904, que foi publicado na revista Action Française, eles mostraram como a campanha eleitoral que envolvia a redação desses cadernos de reclamações foi conduzida, por exemplo, na Borgonha, né? Eles falam assim, né, desse estudo e de vários outros semelhantes, os dois historiadores chegaram à conclusão, corroborada por todas as suas pesquisas, de que no estado de solução em que haviam caído todos os antigos corpos independentes, províncias, ordens ou corporações, foi fácil para um partido organizado, um pequeno partido, apoderar-se da opinião e dirigi-la sem nada dever ao número de seus afiliados, nem ao talento de seus chefes. Eles mostram, através de documentos de arquivos, a existência e a ação dessa organização. Então, o que o Augustin Cochin e o Charpentier estão querendo dizer? Olha só, a França está vivendo uma situação onde as corporações de ofício, onde as associações locais, elas não tinham organização, né? Elas estavam enfraquecidas, e a única coisa que estava realmente organizada era um pequeno partido, né? E esse pequeno partido conseguiu, justamente por conta da sua organização, da sua estrutura, levar essas pessoas que estavam estruturadas a assinarem os cadernos de reclamação nos termos que eles pretendiam que esses cadernos fossem assinados, ok? Bom, tem uma obra também muito importante do L. Ricot, chamado La Bigorre et le Haut Pyrénées pendant la Révolution. Essa obra é de 1894, ok? E ela também faz a mesma observação em relação à região dos Pirineus. O Ricot diz assim: examinando os 260 cadernos de queixas do terceiro estado, que foram conservados nos arquivos do Departamento dos Altos Pirineus, Ricot pesquisou como cada comunidade tinha redigido o seu. E é de opinião que nenhum desses cadernos foram redigidos pelas comunidades locais, né? Aí ele fala, primeiramente, diz ele, os cadernos de Argel Barnère e de Bonnet-Maison. No primeiro momento percebe-se que nenhum nem outro foi escrito na vila, a respeito do qual são feitas as queixas. Então, quer dizer, eram cadernos que eram escritos fora dessas vilas e levados para lá só para assinatura. Um e outro, com efeito, foram concebidos nos mesmos termos e escritos quase que inteiramente pela mesma mão. O estilo da escrita parecia vir do mesmo autor, segundo Ricot. Isso indica uma origem comum, porque é impossível que essas duas vilas, separadas por uma distância bastante considerável, e a gente tem que levar em consideração que as distâncias na época, no século XVIII, eram realmente consideráveis. Você não tinha os transportes ágeis que temos hoje, avião, trem, carro, etc., né? E sem relações de vizinhança, tenham tido as mesmas ideias e, ao mesmo tempo, dois redatores que as exprimissem nos mesmos termos, com a mesma caligrafia. Ele ainda faz essa citação: a caligrafia era igual. Era igual. Então, tudo isso vai acender uma luz, né, na mente de alguns analistas de que, olha, tem algo estranho acontecendo. Não é possível que todos esses cadernos sejam redigidos com a mesma linguagem, até com a mesma caligrafia, né? Então parece ter realmente um pequeno grupo organizado, conjurando para fazer parecer que todos estão querendo a mesma coisa, né? Então é daí que nasce a teoria de uma conspiração maçônica, de uma conjura maçônica, ok? É daí que Barruel vai tirar essa ideia. Quer dizer, ele não tira essa ideia da cartola, ele não inventa essa ideia, ele parte de um fato histórico, de uma questão histórica que apareceu logo nos primeiros dias da Revolução e que, interessante notar, não aparece nenhum livro didático e nenhum livro acadêmico sobre a Revolução Francesa, tirando aí alguns autores como o Augustin Cochin, o Pierre Gachot, etc. São exceções. A maioria dos historiadores acadêmicos não tratam deste assunto. A pergunta é por quê? A gente vai tentar, no final aqui dessa aula, responder a esta pergunta, tá? Então, existe uma legitimidade
científica no uso do conceito de uma conjura como termo explicativo da história da Revolução Francesa e de demais revoluções que aconteceram de lá para cá. Ok? Eu queria aqui listar agora alguns argumentos contrários à ideia de causa única. Por exemplo, como eu falei, a Alice Gerard, que é essa autora aqui, historiadora, ela é uma das que se alinham dentro desse partido que defende a tese de que, olha, não tem como falar de uma conspiração por isso, isso e isso. Então vamos ver aqui quais são os argumentos utilizados em geral pelos historiadores avessos a essa ideia de conspiração maçônica. Bom, o primeiro argumento é o de causa única, ou seja, a história não pode ser explicada por uma causa única, porque isso seria simplificar demasiadamente o processo, né? E os teóricos da conspiração, aqueles que falam de um papel da maçonaria, eles tentam explicar tudo a partir daí. Então isso impugnaria, tá, de princípio, essa proposta interpretativa, porque não levaria em conta outros fatores. Bom, o que a gente pode responder a respeito disso? Em primeiro lugar, uma coisa é causa única, outra é uma unidade a qual uma interpretação remete. Então, assim, todo historiador ele vai procurar estabelecer um princípio explicativo, um princípio determinante para os fatos. Por exemplo, os historiadores marxistas eles vão tentar reduzir todos os fatos ao econômico, né? Um historiador de pendor mais intelectual, ele vai tentar reduzir as coisas ao aspecto das mentalidades, etc. Então não se trata de causa única, mas se trata de você ter um princípio explicativo a partir do qual você constrói uma teoria. Então, assim, é perfeitamente possível falar de uma conjura, não é? Desde que você entenda isso como um princípio explicativo, um princípio que ordena um conjunto de fatos e que permite que esses fatos se tornem inteligíveis, sem deixar de considerar outras causas secundárias e causas também que concorrem, né, para que essa conjura ela possa ter a sua finalidade atingida. Porque assim, nenhuma conjura acontece, diga-se de passagem, nas nuvens. Ela acontece dentro de um contexto dado, né, histórico, social, político, econômico, e ela depende desse contexto também para acontecer. A revolução ela foi preparada por fatos culturais, por fatos políticos, por uma série de coisas que deram a esse pequeno grupo, a essa minoria organizada, como fala aí o Agustin Cochin, condições de efetivar a revolução. Desculpa, tá? Então, assim, a ideia de que, olha, os teóricos da conspiração, eles veem tudo por uma causa única. Isso aí, na verdade, é a tentativa de montar um espantalho, né? Como se os demais historiadores não buscassem também um princípio explicativo. A questão toda é que existe um preconceito, ou seja, um conceito prévio de que não se pode tratar a Revolução Francesa ou outras revoluções a partir desse pressuposto da atuação de conjurados e enfim. E a pergunta que fica é por que não pode, né? Guarda essa pergunta que no finalzinho a gente vai voltar a ela, tá? Uma outra alegação também que se usa contra a tese conspirológica é de que, na verdade, o Abade Barruel era um propagandista. É isso? A própria Gerard, ela usa esse argumento. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ela usa esse argumento contra o Barruel. Ela diz assim, ó: a tese da conspiração tinha a vantagem de fornecer bodes expiatórios e de se apresentar como necessário e suficiente. Ela mobilizava a vigilância contra-revolucionária. Então, segundo a Gerard, o objetivo da tese de Barruel era político, ou seja,
fazer com que as forças contra-revolucionárias se mantivessem vigilantes e pudessem parar a Revolução Francesa. Okay? Barruel esconjurava todos os países da Europa a escutá-lo, uma vez que a França permanecia fechada como um inferno. É um dito do próprio Barruel. Tá? Então, a visão da Gerard é, olha, a tese do Barruel, na verdade, é uma propaganda, ela se presta, melhor dizendo, a um objetivo puramente político, né? Não é uma tese que tem uma seriedade analítica, é uma tese para fornecer um bode expiatório, um culpado, né? E por aí. Só que isso não leva em consideração a obra do Barruel. Quer dizer, não sei se a Gerard leu o Barruel. Quem leu sabe que o Barruel, como eu falei, ele escreveu 3 calhamaços. Esses calhamaços, né, tem uma massa de informações, uma massa de documentação que é fantástica, que é impressionante. O Barruel reuniu uma quantidade magnífica, majestosa de documentação que não permite dizer de forma alguma que ele fosse um mero propagandista. Quer dizer, ele atuou efetivamente como um historiador, como um analista dos fatos, né? Interessa, portanto, montar um espantalho de Barruel. Por quê? O que interessa? Aí, né, já que é para falar da questão política, a gente também precisa dizer que passar a imagem a todo custo de que não houve nenhuma conjura, nenhuma conspiração em torno da Revolução Francesa é uma pauta política dos defensores do processo revolucionário moderno, para que a coisa pareça espontânea, para que a coisa pareça fruto, né, do processo natural do desenvolvimento da história. É por isso que nós fizemos aquela pergunta no início, né? Por que interessa levantar essas argumentações contra a tese conspirológica? Justamente por isso, para passar a impressão de que, olha, tudo aconteceu meio que espontaneamente, sabe? Eram as forças históricas se manifestando, né? Era o curso natural das coisas, é a ideia se concretizando no tempo, como dirá o Hegel e tal. Quer dizer, então, se é a ideia, se é o curso natural da história, se é o processo espontâneo do progresso, se é o progresso, né, da humanidade acontecendo, inevitável e necessário, não é? Então a gente não pode se opor a ele. Então não há que falar, por exemplo, de uma contra-revolução. A contra-revolução ela já está deslegitimada desde já, porque a história quer que seja assim. Quer dizer, é o processo natural das coisas. Quem se coloca contra a corrente natural do mar, né, vai ser engolido pelo mar. Você tem que nadar conforme a corrente, né? Então a ideia é exatamente essa. Olha, não pode falar de teoria da conspiração. Por quê? Porque a Revolução Francesa ela trouxe progresso, né? Para você dizer isso, você está querendo dizer que no fundo ela não trouxe progresso coisa nenhuma e que ela deve ser rechaçada. Então existe uma questão política por trás da rejeição da ideia de uma conspiração maçônica, ok? Por isso montaram um espantalho sobre Barruel, né? Ao longo das aulas vocês verão que o Barruel ele tem uma documentação muito sólida e que ele trabalhou com muito profissionalismo em cima dessa documentação. Hoje é só uma introdução mesmo, e eu já deixo claro que a massa bibliográfica de Barruel é tão fantástica que dificilmente você vai achar um historiador que tenha tratado a Revolução Francesa com a quantidade de fatos, com a quantidade de documentação que Barruel tratou. Eu não conheço, sinceramente, nenhum historiador que tenha tido à mão tantos fatos, né, tanta documentação, tanto material para escrever sobre a Revolução Francesa quanto Barruel teve. Uma outra alegação que a gente já até antecipou, né, é de que, olha, um pequeno grupo não poderia fazer uma revolução, né, e tal. E que esse seria o argumento do Barruel, quer dizer, um pequeno grupinho ali, sozinho, meio que isolado, teria feito a revolução às expensas do resto da sociedade. Bom, o primeiro ponto a lembrar é o seguinte: não é essa a tese do Barruel. O Barruel não diz em momento algum que a coisa surgiu meio que de forma mágica pela ação de 2, 3, 4 sujeitos, né? Como muitos historiadores fazem parecer. O Barruel está dizendo ali que foi Voltaire, D'Alembert, Diderot que articularam, né, a revolução, e praticamente ela surgiu sozinho da cabeça deles.
não é exatamente isso que ele diz, né? Embora ele fale realmente desses sujeitos como líderes de um processo revolucionário que estava sendo montado, né? O Barruel mostra que, no fundo, a maçonaria agiu em rede. E, ao agir em rede, ela constituiu fora de si braços. Então isso é importante também para a gente compreender e analisar a atuação da maçonaria. Ela nunca age sozinha. Ela age fazendo conexões com grupos externos a ela, né? Então você tem a maçonaria como sociedade secreta e você tem esses grupos que atuam para a maçonaria, né, que muitas das vezes passam despercebidos, ou seja, para o grande público parece que esses grupos estão agindo por si mesmos, mas não estão, né? Outro sim, a maçonaria vai se valer também, né, de situações econômicas, sociais, para levantar a insatisfação popular, né? É uma coisa que a gente percebe que em todas as revoluções o que você tem é o seguinte: você tem momentos em que a insatisfação popular é levada ao paroxismo, e é justamente nesses momentos de paroxismo da insatisfação do povo é que se desencadeia o processo. Geralmente, a quem interprete, né, as revoluções através de uma ideia de uma revolução cultural sempre antecede uma revolução política. Essa ideia ela tem até um certo sentido. Realmente, você pega o trabalho dos iluministas na França, antes da Revolução, você percebe isso. Houve um preparo cultural da Revolução através do espalhamento de ideias que eram ideias contestadoras ao antigo regime. Mas há historiadores, como por exemplo Robert Darnton, que mostram que o alcance do iluminismo era pequeno, ou seja, ele era restrito apenas à elite, não é? Quer dizer, você tinha também um grupo, né, popular que tinha acesso ao iluminismo, mas tinha acesso ao que ele chama de baixo iluminismo, ou seja, na verdade não era o iluminismo de um Rousseau, de um Voltaire, de um Montesquieu, não era aquele iluminismo elaborado, com teorias elaboradas, etc. Não, era um iluminismo rasteiro que se orientava à propaganda contra o rei, contra a nobreza, contra a igreja, e que levava a população a um clima de cada vez maior insatisfação em relação aos poderes constituídos. Essa propaganda se fazia nos cafés, né, que eram frequentados pelo povo, pelo terceiro estado, né? E assim, mesmo que você tenha feito todo esse propagandismo e tal, ele não era suficiente, embora ele fosse importante, para desencadear a revolução. Quer dizer, você precisava de um paroxismo, como eu falei, de insatisfação popular, um fato, né? No caso da Revolução Francesa, a questão da fome de 1788, a proposta de aumento dos impostos, etc., a crise que o país estava vivendo. Você precisa de um fato desse para desencadear a revolução. E você precisa da revolução também acontecendo, em termos políticos, para que esse grupo possa se apossar dos meios de poder e implantar na sociedade instituições conformes às ideias iluministas. Então não basta só a revolução cultural. É preciso tomar as rédeas do poder para que essa nova cultura se estabeleça também, né? Então isso tudo, o Barruel mostra, foi feito através de uma rede, de redes, várias redes, né, constituídas, e muitas das vezes até mesmo os sujeitos que participavam dessas redes nem sabiam que estavam sendo usados pela maçonaria. Isso também é uma coisa interessante, tá? Quer dizer, então a maçonaria aparece aí, na teoria do Barruel, como a suprema inteligência da revolução, ou seja, é claro que a revolução não surge apenas por causa dela, mas é ela quem vai conduzir a mesma. Quer dizer, ela, vamos dizer assim, estabelece ali os fios decisivos da revolução. É claro que muita coisa acaba não saindo como planejado também, isso também é importante de dizer, mas algumas coisas saem, e à medida que saem, isso que sai é aproveitado para levar adiante os planos estabelecidos anteriormente, tá? Então a tese do Barruel é uma tese bem montada, uma tese séria, histórica, historicamente legítima, vamos dizer assim, e eu acho que não há razões, sinceramente, para nós rejeitarmos essa tese, né? Como eu falei,
a ideia central dos críticos da teoria da conspiração de Barruel, ela se prende muito à tentativa de legitimar, de sancionar a Revolução Francesa como se ela tivesse sido realmente um fato que era inevitável e que atende ao curso necessário do progresso da humanidade. Então, é evidente que nessa visão em que esses historiadores se inserem, né, falar de uma conjura, falar de uma conspiração significa levantar uma suspeita sobre a ideia de progresso, né? Porque quando se fala de Revolução Francesa, se fala do seguinte: olha, a Revolução vai trazer uma era de liberdade. Mas vem o Barruel dizendo, peraí, essa era de liberdade foi montada nas sombras, ou seja, foi articulada de forma não liberal, ou seja, ela não foi articulada de maneira clara, ela foi articulada meio que nas trevas, por um grupo restrito, ok? Então, que liberdade é essa? Liberdade para quem? Para quê? Que tipo de liberdade exata é esta que a Revolução está trazendo? Porque, no fundo, o que o Barruel vai dizer é o seguinte: olha, a Revolução, ela estabelece uma liberdade, sim, mas ela coloca no poder um grupo que se articulou nas sombras e que agora manda, e continua mandando nas sombras, dando a entender que na verdade não manda, e passando a impressão de que tudo está sendo democraticamente, entende? Então isso lança uma suspeita muito grande sobre a estrutura do mundo contemporâneo, que é a estrutura da democracia, né, da democracia liberal. Então, peraí, se alguém começa a falar disso, esse alguém começa a, na verdade, solapar as bases, os fundamentos do mundo contemporâneo, né? Os fundamentos políticos, os fundamentos principiológicos, né? Os fundamentos filosóficos. Ou seja, se você está dizendo que a democracia liberal surgiu, na verdade, sob os auspícios de uma seita secreta que opera nas sombras, conduzindo a sociedade de maneira semi-oculta, dando a impressão de que a condução está sendo feita de forma livre, espontânea, pela decisão, pela vontade do povo, então peraí, tem algo de errado. Quer dizer, a gente começa a levantar as orelhas, né, e começa a pensar a respeito de se realmente essa retórica a respeito do progresso, da liberdade, da democracia faz sentido. Então é por isso que esse tema é evitado pela historiografia acadêmica, que é uma historiografia francamente simpática ao mundo contemporâneo, à Revolução, né, ao chamado progresso. E, enfim, a questão eu acho que fica bem colocada aí, neste contexto, e é aí que ela tem que ser analisada, ok? Pessoal, a gente vai falar então, na próxima aula, sobre as origens da maçonaria, como é que ela começou a se desenvolver. Eu acho que hoje nós podemos ficar por aqui. Considero que já trouxemos muitas informações a respeito desse assunto, né? E para a gente terminar, eu gostaria de finalizar lendo aqui o nosso método de trabalho, que é o método de análise que nós vamos usar no curso, e que é preciso que você entenda esse método, porque a pesquisa sobre a atuação de ordens iniciáticas, de grupos secretos, seitas esotéricas como a maçonaria, ela não é igual àquela que se faz, por exemplo, quando o historiador vai analisar as ações do Estado, né? Porque as ações do Estado, por exemplo, são públicas. As ações desses grupos não são públicas, não são ações públicas, né? Elas são ações secretas, e esse secretismo dificulta bastante a análise, tá? Então a gente tem que ter um método específico para analisar esses fatos. Eu coloquei lá na ementa do curso o seguinte, né? Vamos lá. O método do curso será pautado basicamente em aulas expositivas e material de leitura a ser transmitido passo a passo à medida que os temas forem sendo destrinchados, ok? A metodologia de trabalho em cima das fontes segue a dinâmica estabelecida por Henri Delaceux em sua obra Conjuração Anticristã. Nela fica estabelecido que a forma de investigação das ações maçônicas
é a da análise indireta, ou seja, como objeto de pesquisa, a maçonaria se esconde nas sombras, nas brumas, né? Dado que estamos falando de uma sociedade semi-secreta ou discreta, o rastreamento de suas ações só pode ser feito a partir de uma costura teórica, em torno de conclusões prováveis, que se fundam em cima de sinais ou fatos que aparecem aqui e ali, apesar de todo o secretismo e cuidado maçônico. Deste modo, nós não podemos lidar com evidências no que tange ao método investigativo, pois o método maçônico de ação consiste justamente em fazer de tudo para impossibilitar as evidências, né? Quer dizer, a maçonaria age justamente para não deixar rastros. Ela deixa às vezes, né? Mas esses rastros não podem ser considerados, propriamente ditos, evidências, né? São provas indiretas da ação dela. Então, por exemplo, a questão dos cadernos de reclamações, né? É uma evidência, né, da ação da maçonaria? Não, é uma evidência de que havia um pequeno grupo articulado, organizado, para impor uma agenda a todas as regiões da França. Agora, que grupo é esse, né? Aí a gente vai ter que tirar uma conclusão a partir de outros fatos, né? Olha, Voltaire estabeleceu a maçonaria na França quando ele veio da Inglaterra. Aí você vai costurando um fato a outro e você constrói assim uma teoria, ok? Trocando em miúdos, a maçonaria, para ser bem sucedida, precisa agir como um criminoso que pretende ficar impune e que, portanto, some com o corpo da vítima. Neste aspecto, para reconstruir a trama do crime, é preciso se valer de outros elementos que não têm relação com a evidência material do fato. A metodologia de trabalho sobre a história das ações maçônicas apela à lógica argumentativa e a fatos que, vez ou outra, vêm à tona a partir de documentação que, por uma razão ou outra, acaba sendo revelada, como no caso dos planos de Wei Chaput, líder da seita dos Illuminati, descobertos pela polícia régia e depois analisados e explicados por historiógrafos, ok? Então, basicamente, esse é o método que nós vamos utilizar. É o método da análise indireta, da análise dos rastros, né? E também das fontes que, vez ou outra, aparecem por um descuido da própria maçonaria, em suas atuações, ok? Eu recomendo aí que você que queira fazer o curso, que busque, por exemplo, esse livro aqui, que é o livro do Henri de Lasso, tá? A Conjuração Anticristã. É um dos principais livros sobre o assunto. Nós fizemos uma lista bibliográfica aí também a respeito do nosso curso, uma lista básica. É claro que nós sempre acrescentaremos alguma coisa, como fizemos hoje com o livro da Gerard, mas essa é a lista básica. Então, se vocês quiserem comprar algum livro sobre o assunto, eis a lista aí, lá na ementa do curso, no blog, no site do Legião da Santa Cruz, ok? Pessoal, por hoje é só. Nós agradecemos aí a você, pedimos desculpa aqui por qualquer coisa que tenha saído errado aqui na nossa aula, e até a próxima aula, onde nós começaremos a falar mais propriamente das origens da maçonaria, um tema bastante intrincado, bastante complexo, e você que não fez a inscrição, faça, ok? Então, um abraço, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.